compartilhar algumas informações adicionais sobre máquinas e produtos, tecnologia, tá? É a nossa meta de hoje aqui, que é o 5º seminário, já são 5, né, que a gente está realizando com este. E todo o conteúdo que a gente discutiu antes está no canal do YouTube, tá? Ao final vocês podem receber, se quiserem, aí o canal. E lá está todo o material que a gente já apresentou. Então, a ideia é que cada um tenha acesso a isso para poder compartilhar com seus convidados, as suas equipes de trabalho. Ok? Muito bem, a agenda de hoje é muito simples, né? A gente não fala de muita coisa em cada hora, a ideia é ficar em 1 hora, então vou marcar o tempo agora. E primeiro vamos falar da água neutra da máquina, que eu costumo dizer que você não precisa mais comprar água mineral, porque a máquina, todas as máquinas têm uma água neutra. O depoimento primeiro é da Márcia Ikegami, uma pessoa que é bem nova com a gente, mas que já está relatando coisas muito interessantes. E depois o Teru, que é nosso especialista em água, né? Ele mexe com filtros há muitos anos, então ele vai explicar as diferenças básicas da Enage com o que as pessoas acham que é concorrente. Ao final, um depoimento muito interessante, né, de aplicações das águas, e acabamos aí, se Deus quiser, em 1 hora. Nem todo mundo acho que tem a máquina aqui, mas provavelmente está usando as águas, né? E uma dúvida que é constante é sobre a água neutra, porque existe um botão de água neutra da máquina, de todos os modelos, e que a gente nem sempre sabe para que serve, por que é tão boa aquilo, você não precisa ficar comprando água mineral. Essa é a câmara de eletrólise das máquinas, né? Todas têm uma câmara parecida com essa. Aqui a água entra por um lugar e sai por 2, tá bom? Então, todas as águas têm sempre uma saída que a gente chama de residual e a saída principal. O processo de eletrólise, a gente já explicou em outros eventos, né? O processo de separação dos íons de cada máquina, da água, né? Pela máquina. É um negócio muito simples, mas muito complexo de implementar. E aí, o teste da água neutra, que é o que eu queria resumir aqui muito rápido, para, na verdade, equalizar informações entre todos nós. Então, o que eu fiz? Eu peguei a água da minha máquina, que é uma K8, né, que eu tenho lá na minha cozinha, e eu coletei água neutra, tá bom? Não sei se dá para ver aí, mas eu seleciono nesta máquina o botão neutro, esse botão aqui, ó, e por aqui eu vou escolhendo o que eu quero produzir. Então, o que eu fiz foi coletar água neutra, que é o que a gente vai testar aqui. Aí coletei 2 copos, e aqui a gente está falando da água residual, que está no copo 2, e da água principal. Eu vou medir o pH e a oxidação, a antioxidação. Então, por exemplo, só para referência, né? Se a máquina estiver ligada e eu pegar água neutra superior, o pH, na verdade, fica bem alcalino até, 8,4 na K8. Depende da sua rede, depende da sua cidade, né? E na saída inferior, é tão boa quanto, tá? 8,1 de pH. Então, o pH também é alcalino. Até que se eu colocar o reagente lá de pH, vai dar verde, né? Quase azulado, e dá uma pequena diferença que dá para comprovar aqui. Então, aqui estou com a máquina ligada, e a dúvida é se está fazendo eletrólise ou não. E o ORP, que é a oxidação, né? Todo mundo conhece bem. A água neutra da máquina, nesse dia aqui na minha casa, estava dando 323 positivo de oxidação. É uma oxidação bem menor do que qualquer água mineral que você compra aí, tá? Águas comuns. A saída de cima, que é a principal, 323, e a saída de baixo, 318. E vou fazer a mesma coisa com a máquina desligada, que a questão aqui é se faz eletrólise ou não. Então, desliguei a máquina, coletei as águas iguais. Essa aqui são as águas com a máquina ligada, e aqui as águas com a máquina desligada embaixo. Olha que interessante aqui, ó. Dá a mesma cor, então dá o mesmo pH, que eu indico também, 8,4, e um pouquinho menor, 8,0 na saída inferior, quer dizer, praticamente igual. E o ORP, que estava dando 323, aqui está dando 313, tá? Esse instrumento é muito preciso, então podemos dizer que está praticamente igual com a máquina desligada ou ligada. Saída de cima, 313, saída de baixo, inferior, 312, quer dizer, praticamente igual. Se eu comparar com a água da torneira, só para tirar todas as dúvidas possíveis aí, ó, a água da torneira
o pH já era alcalino, né, nesse medidor, tá bom? Não é um medidor preciso, mas ele dá ligeiramente alcalino aqui, verde. E o ORP da água da torneira direto, olha como é ruim, né? 571 é muito oxidativo. Se perguntar para o médico, você vai dizer que é veneno. Então, muito bem, água da torneira direto, muito ruim. Só que o pH é bom, o Sabesp é bom. Só que quando eu faço com a máquina K8, apesar do pH ser igual, aqui eu estou filtrando e estou preparando. Então, essa água aqui com pH parecido é muito melhor que da torneira, tá? Porque o pH da torneira é feito com alguns contaminantes que não são bons. Mas o ORP, que é o que oxida ou não, percebe que ele fica bem melhor e praticamente igual com a máquina ligada ou desligada. Por isso que as conclusões são as seguintes. Para água neutra, não tem eletrólise. A máquina ligando ou não, ele não vai fazer eletrólise naquela câmara que eu mostrei rapidamente para vocês. Na saída de baixo e na de cima, não há muita diferença. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Se você tomar água residual, no caso da neutra, tá? Bem claramente falando, da neutra, não tem muita diferença. Então, você poderia usar as duas águas para tomar água neutra, para dar para uma planta, etc. Se ligar ou não a máquina, também não tem diferença. A diferença é que você não está gerindo o volume processado, o filtro e tudo mais. Então, é melhor deixar a máquina ligada. E os elementos filtrantes é que estão, então, produzindo toda esta diferença, né, de qualidade. Né? Quando eu falo que era 571 e agora foi para 523 ou 313, 323 ou 313, isso quer dizer que o processo está sendo feito pelo elemento filtrante. Por isso que a gente já sabia, né? Mas fica comprovado que o elemento filtrante da Enagic é simplesmente excelente. Isso porque a gente tinha dúvida, eu mesmo tinha dúvida, e a gente resolveu fazer esse teste. Ok? Muito simples, né? E eu queria chamar uma pessoa muito especial, que é muito nova no negócio, que é a Márcia, eu não sei nem o sobrenome dela, se é Kawakami Ikegami. Márcia San, tudo bem? Bem-vinda. Ela é da área de saúde, da área de odontologia, né? E ela tem algumas coisas interessantes para contar em muito pouco tempo que ela está com a gente trabalhando, usando as águas e também está desenvolvendo o negócio junto com essa família maravilhosa aí que vocês veem na foto, né? Takashi, o amigo nosso, e a Natália, são todos distribuidores. Boa noite para todo mundo. Eu tinha muita dúvida, porque eu tenho muita gente de terceira idade na família, e eu sempre levando para o pronto-socorro, e eu via, assim, as pessoas com doenças crônicas, tomando medicamento, mas acabava na UTI com falência de órgãos. E era sempre a mesma coisa. Então, eu sempre questionava que tinha que ter alguma coisa melhor, mais acessível, né? Fácil. E foi assim, através... a Natália nos apresentou ao Rui, e o que era uma conversa de 40 minutos, ficou 5 horas, tirando a dúvida. Então, nós começamos a experimentar a água, e em um mês eu vi muito benefício para minha família, e aí eu comecei a aplicar nos pacientes também. E aplicando nos pacientes, eu via uma melhora muito rápida, né? Por exemplo, minha mãe já tem 80 anos, há mais de 7 meses ela não tem crise de labirintite, eu não preciso medicá-la mais. Minha tia de 85, um funcionamento intestinal maravilhoso, que ela nunca teve na vida dela. E, assim, dores no corpo, elas não têm mais. As alergias que a minha mãe tinha, 98% já está extinguido. E sem medicamento, né? O medicamento da diabetes foi diminuindo. Outro benefício muito bom, assim, eu tenho um filho que ele tem sequela de paralisia cerebral. E esse menino, ele tem crises convulsivas, epilético, né? De difícil controle. Então, sempre teve troca de medicamento, aumento, mas nunca suspendeu o medicamento, nunca diminuiu.
E ele tem as lesões dele, quando, por vezes ele cai, ou ele se morde durante as crises, então ele provoca lesões na boca, ou onde ele bater quando ele cai. E eu vejo assim que eu não usei mais medicamento, que levavam 2 semanas para ele se recuperar dos ferimentos. E ele não teve mais isso. Ele recuperou assim no prazo de 1 semana, né? De 4 a 5 dias ele já está se alimentando e sem dor. E usando apenas água 2,5, 9,5. Essas fotos do Guilherme, essa queda foi de madrugada e rompeu perto da sobrancelha, sangra muito. E eu limpando, quando eu apliquei 2,5, foi um estancamento muito rápido. Uma coisa que não acontece. Olha, a gente tem que lucrar com o pessoal do MMA, porque estanca muito rápido o sangramento, esses cortes. E aí eu fiz a aproximação, né? E no prazo, vocês podem ver que ele não abre muito o olho numa das fotos. E no prazo, assim, o roxo, o inchaço, passou em 3 dias. Em 3 dias o inchaço e a coloração que ficou escuro perto da pálpebra. Passou muito em 3 dias. Eu sei que do 5º para o 6º dia já não tinha inchaço, não tinha aquele processo de cicatrização, já estava clara a pele. Então, eu passei 2,5 no corte e 11,5 eu passei perto dos olhos, né, onde estava inchado. Eu acho que no 6º dia eu tirei o curativo. E olha como ficou bonito. Ele já estava praticamente muito bem, né? E assim também foram as lesões dentro da boca. As lesões na boca eu não consegui tirar foto. Maravilha. Poxa vida, em 6 dias, então, ele já ficou assim, caramba. Então, e normalmente levam 2 semanas, né? Para que ele possa começar a comer. Esse aí é uma perna. Esse aí, o mais profundo é de um paciente que fez transplante renal e ele tem dificuldade de irrigação. Em 15 dias, essa ferida foi totalmente preenchida, não tem a parte cruenta e ela estava cicatrizada. Essa outra é uma ferida um pouco mais branda, então ela não demorou 15 dias. Ela foi no processo de 1 semana... Não, a mais profunda foi 20 dias e a mais ralinha foram... Não é a mesma pessoa, então, são 2 pessoas, né? Isso, são 2 pessoas, mas eu vou falar assim, que dependendo do tipo do ferimento, mas ambos estancam muito rápido a ferida, ela recupera muito rápido, porque a água sangue proporciona uma circulação mais fluida. E é por isso que o Guilherme, agora também, ele já está, o médico iniciou a retirada do medicamento dele. E olha que ele assim, além de tudo isso, ele tem uma parte do cérebro que foi retirada. E mesmo assim, esse aqui é o Guilherme. E mesmo assim, esse menino, ele está mais esperto hoje, ele está bem de saúde, e esses ferimentos que a gente tem, ele recupera muito rápido. Esse é da perna que vocês estão vendo, e esse daqui são dos pets que eu tenho. Eu tenho muitos gatinhos e um cachorro, e eu vejo assim a recuperação. Nós introduzimos a água para essa gatinha, que ela sempre tem um problema de baixa imunidade. Hoje, aqui assim, essas feridas que tem perto da boca, na pele, elas sempre apareciam, ficavam muito cruentas. Em 5 dias, ela já estava cicatrizada, e depois, aqui do outro lado, ela já peludinha. Ela não tem mais tanto problema. E quando volta alguma coisa, por algum problema de estação, hoje eu já não gasto tanto com medicamento. Eu já passo a água para sarar. E muitas vezes a água proporciona uma cura mais rápida se tiver que eu introduzir medicamento. É isso que eu tenho notado, assim. Tá bom. E mesmo eu, né? Assim, eu sempre luto muito com as manchas na pele, melasma, né?
mas a água proporcionou, assim, um clareamento sem precisar do ácido, e eu uso filtro solar de dia, né? Mas, assim, tá tendo uma melhora muito boa. Em época de Covid, eu tenho tanto gente na minha família, como tenho pacientes que estão positivos, e os que estavam tomando água antes, eles passaram assim, pela gripe muito suave. Foram 3 dias de sintoma. Então, foram dias de paracetamol ou de pirona. E água, muita água. Não teve aqueles arrobos de inflamação. O medicamento é necessário, mas a água dá um suporte ao organismo da gente. A gente consegue melhorar, otimizar o medicamento a ponto de diminuir ou extinguir, mas que ela continua fazendo com que o organismo da gente consegue, assim, cada vez mais uma evolução, acho que é um rejuvenescimento mesmo, de células. Legal, Márcia, tem muita coisa, com certeza. Você está na área de saúde, eu acho que a gente vai voltar a falar muito aí, tá bom? Muito bem, pessoal. Só para manter o nosso tempo aqui, vamos seguir para o próximo assunto. Depois teremos mais um depoimento bem interessante, muito impactante também, tá? Vou chamar aqui o Marcos Teru Fujisawa, que é o nosso especialista em água. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Teru. Quem não me conhece ainda, somos aqui da Zona Leste. Estamos aqui no nosso esconderijo aqui na Avenida São Miguel. Vamos falar aqui sobre filtros e sobre aparelho Kangen, concorrentes e qualidades. E por que essa água Kangen faz tanta diferença assim na nossa saúde? Tem vários tipos de filtros aí, tá, gente? Uma delas é filtragem apenas com carvão ativado. Segundo, tem com carvão ativado mais adição de minerais. Aí fala que deixa a água alcalina e fica aquele papo de água alcalina faz bem para a saúde, e nem todos os minerais são alcalinizantes e não oxidantes. Tem uns que são alcalinizantes, mas são oxidantes. E existe a filtragem com carvão ativado, mais ionização e eletrólise. Então, esse é o nosso aparelho. E qual que é a diferença que dá tão grande assim em relação aos outros filtros? Então, só para vocês entenderem, por que o carvão ativado é o produto mais usado para filtragem de água? Então, para vocês entenderem, carvão ativado não é um filtro d'água, tá? Entenda que ela não filtra. Ela, na verdade, ela adsorve. É diferente de absorve, tá? O que absorve é esponja. Carvão ativado adsorve. O que é adsorver? Ele consegue adsorver partículas e consegue adsorver gases. Tá? Isso também ele faz uma adsorção por atração de átomos. Todo mundo acha que carvão ativado filtra. Não é isso, tá? E outra coisa, ele faz uma redução catalítica, que, na verdade, ele deixa como é que fala? Esses sólidos com íons carregados negativamente e ele atrai para elas. Só que velocidade de água, quantidade de carvão ativado, tudo isso dá uma influência na qualidade da água. Então, a gente fala aí, o que tem de diferente no filtro da Enagic, que deixa a água tão boa assim? Ela tem apenas 3 camadas, é um filtro basicamente meio comum, só que o volume de material de carvão ativado é muito alto. E ainda tem um sulfito de cálcio, tá? Então, quando vocês trocam um refil novinho, aquela primeira camada lá embaixo que vocês estão vendo lá do Kangen, tem um negocinho branco ali. Esse é o tal do sulfito de cálcio. E quando vocês trocam o filtro, vocês vê que a água sai muito mais esbranquiçada, porque ele deixa mais alcalina. Aí ele tem vários filtros ali, tem uns 5 camadas de filtro, de várias membranas de tamanhos diferentes, e tem muito carvão ativado. Então você pega um filtro da Enagic, ele tem 2 a 3 vezes mais carvão ativado do que qualquer outra marca. Esse outro refil que vocês estão vendo é de um dos melhores purificadores do Brasil, tá? É o que eu instalo em hospitais, em clínicas e tudo mais, e atende a norma
de saúde do Brasil. Então, ele só tem 1/3 do que tem de carvão ativado no da Kangen. É muito diferente. Então, por aí você vê, ó, tem 1,5 copo e na Kangen tem 4 copos ali. E ainda tem mais o sulfito. Então, a diferença é gritante de componentes que fazem a filtragem. Então, por aí vocês veem que é diferente. Além de que o produto japonês, eu acredito que carvão ativado também tem muito mais qualidade que vocês imaginam. Então, além do elemento filtrante, o Kangen, o filtro é comum. Vocês viram que quando faz a filtragem, o Rossome fez lá na água neutra, não dá tanta diferença. A diferença maior agora para a saúde não é só água alcalina. Você vê que filtrar não muda o pH da água. O que faz a diferença nossa é abaixar o ARP. Então, esse processo de separação da água através da eletrólise, é ela que faz o controle de qualidade. Então, por isso que tem várias certificações e tudo mais. E vocês veem ali, ó, o processo polo positivo e polo negativo. O que ele faz? Vejam bem. No polo negativo, ele atrai todos os minerais que fazem bem à sua saúde. E tudo que é radical livre, que é o OH-, ele vai para o polo positivo. Aí ele pega tudo que é H, ainda subtrai um elétron e joga para o polo negativo. E ele forma o H2. Quem puder ver um vídeo aí de uma canadense, chama Antonina, vocês vão ver o efeito do H2 dentro do seu organismo. Esse é o nosso diferencial, tá? Então, mais detalhes vocês podem procurar na internet, tem muito material que fala sobre isso. Tem essas empresas aí que fabricam esses mais simples, fazem uma propaganda tremenda de água alcalina, água magnetizada. Tá? Vocês estão vendo aí na tela um magnetizador de água, que é um ímã. E qual que é a proposta? Você não pisa mais no chão, descalço, só pisa de sapato de borracha, então você não tem magnetismo. Você precisa ter magnetismo na água para você beber. Dá um mínimo de diferença, mas não é. Tem esse DIME que alcaliniza a água. Ele enche a água de magnésio e calcário ou cálcio, alguma coisa desse tipo, e deixa a água alcalina. É só isso que ele faz. Tem esses outros aparelhos aí da Aqualive, que eles prometem água alcalina, mas eles inserem minerais. Os aparelhos da Brastemp, o da Purific, vocês também tem a placa de ímã, infravermelho e tudo mais. É um pouco melhor do que esses outros, mas não chega nem perto do Kangen, porque ainda é o RP positivo. O IBBL atende muito bem as empresas, as indústrias, mas é uma água filtrada comum. Tem esse Saúde Vida, que custa R$ 2.200 a R$ 2.500, promete uma água mais alcalina, mas é em inserção de minerais. Aí, o Roken, que é muito conhecido entre os orientais, é um filtro comum. Hoje, inclusive, os filtros deles são fabricados em Taiwan. Europa era muito famoso e caiu bem a qualidade agora no momento e tem um custo muito alto do refil. Agora nós vamos falar aqui nos nossos concorrentes diretos. A Tente, tá? Que também tem o mesmo processo de eletrólise. Tem a Chanson, né? Que vocês também já ouviram falar muito. E tem mais uma aí, que é a Purion. Qual que é a diferença desses equipamentos com o nosso equipamento? Ó, para você ter uma ideia real, entra no Mentor Kangen. O Nogueirol colocou um vídeo falando só sobre eletrólise e só sobre concorrência direta dos nossos aparelhos com esses concorrentes. Nenhuma delas tem a ISO de equipamento médico, aqui é 13485. A fábrica não é homologada dessa forma. E se eu não estou enganado, nenhuma delas tem a Water Quality dourada, que é uma certificação americana e canadense que tem muito valor. Então, pessoal, não tentem comparar a nossa máquina Kangen com filtro. Isso não é filtro, gente, é processador de água. E o que faz a diferença para a sua saúde não é água alcalina, não confunda isso. A água alcalina pode ser feita com bicarbonato, com sal. Água do mar tem pH 8,5, gente. Não dá para beber. A Cândida, o solvente, tem pH 14. Se você beber, você morre. Então, precisa ter minerais que fazem bem à sua saúde,
não é qualquer mineral. Tem que ter antioxidante, não pode ter item oxidativo. Os oxidativos é que causam radicais livres em você, que futuramente vai causar inflamações, problemas de saúde e doenças crônicas. Então, quando você toma um antioxidante, você elimina esse problema. Por isso que o nosso equipamento tem essa diferença. E olha, gente, certificações de ISO, certificações americanas, produto made in Japan, garantia de 5 anos, não é importadora, a empresa está no Brasil. Acho que você não tem nenhuma dúvida da qualidade desse produto. Pelo menos eu, o Rossome e algumas pessoas que eu conheço, não tem nenhuma dúvida. É um produto que você está colocando na sua casa, você vai beber essa água, você vai consumir e dar para os seus filhos. Imagina você vai colocar um negócio duvidoso. Não compensa, pessoal. Então, é esse recado que eu tinha para passar para vocês. E se alguém tiver mais alguma dúvida, e a gente tem aqui alguns, ó, a gente até cortou o refil aqui. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Esse é o da Kangen. A quantidade de material que vocês têm aqui, ó. Esse primeiro item aqui, que é o sulfito de cálcio. Aí eu tenho outros aqui. Ó, ele é bem fininho. Ele tem mais um pedaço de papelão aqui embaixo, que é onde faz a filtragem mais grossa dos itens. Tem um pouquinho de carvão ativado. Tem uma areia mista aqui, mineralizante. E tem mais um pouquinho de carvão ativado. Mas é muito pouco, gente. Então, a qualidade da água dos produtos que tem no nacional, ó, claro que o preço é totalmente diferente. Esse refil filtra muito mais água com muito mais qualidade. Mas nós não estamos vendendo filtro, tá, gente? Estamos vendendo benefício para a saúde. Lembrem disso. É isso que é importante. Boa, Teru, é isso aí. Então, é isso aí que eu tinha que passar, Rossoni. Na verdade, é só para colocar à disposição. O Marcos tem uma loja de filtro há muito tempo, então quem tiver dúvida sobre filtro, se tiver algum prospect, né, alguma pessoa que você está falando e ela está insistindo que o filtro dela faz a mesma coisa que a máquina da Enagic Kangen e custa mais barato, é só falar com o Teru. Para terminar esse evento, eu queria colocar mais um depoimento que deu um trabalho danado, mas eu consegui colocar o Izumo Honda aqui na sessão. O Izumo é um velho amigo dos tempos de empregados, né, Izumo? E ele, depois de empregado, ganhou muito dinheiro lá, agora ele é um voluntário. Então, ele trabalha boa parte do tempo dele lá ajudando as pessoas que precisam. Izumo Honda é atualmente o vice-presidente da entidade Assistência Social Dom José Gaspar, baseada em Guarulhos, e que tem muita história na comunidade Nikkei aqui do Brasil, que a gente gostaria de compartilhar também com vocês. Então, deixa eu chamar o Izumo aí. Tudo bem, Izumo? Oi, Robertinho, tá me ouvindo? Não, estou ouvindo as explicações. Maravilha, vamos lá. Do Teru, da Márcia, todo mundo aí. Bom, boa noite a todos, né? A convite do Roberto Rossome, eu vim aqui fazer um depoimento como um usuário do equipamento. A máquina foi instalada na Assistência Social Dom José Gaspar, e foi no Sonô, né, que talvez acho que alguns de vocês já conheçam. É uma entidade que cuida de idosos. Então, nós cuidamos lá, hoje, de 65 idosos, tá? Então, assim, antes da gente ter a máquina no ICOI, eu falei com o Roberto que a gente gostaria de fazer um teste, né? Assim, uma questão de colocar o equipamento e ver os benefícios. A máquina ficou lá por cerca de 30 dias, né? As enfermeiras elaboraram um relatório, e aí a gente instalou, aqui tem aqui a foto do dia da instalação do equipamento dentro do ICOI no Sonô, e foi feito um relatório que não tem nenhum cunho científico, simplesmente constatação dos efeitos que a água proporcionou para os idosos do ICOI no Sonô. A ação, né, que é durante 6 semanas, né, de uma aplicação numa ferida, né. São os pacientes que ficam acamados, é isso, né? Hoje, de 65 idosos, né, mais da metade são totalmente dependentes, né? Então, tem muitos problemas aí dessas feridas, né, que abrem, né? A média de idade é de 85 anos, então o nosso mais velho são 103 anos, né? Essa já é uma funcionária, né? Teve borreia, né? Isso aí também é a questão
da questão dos hábitos intestinais, né, de alguns idosos que foram monitorados. A grande questão que eu acho é que esse ambiente ele é totalmente controlado. Tá? Quer dizer, os idosos eles só bebem a água, né? Quer dizer, não tem nenhum outro remédio que é controlado. Tá? Então, ele não tem nenhuma outra interferência de comer um chocolate, ou comer alguma outra coisa, ou tomar um remédio diferente. Ele só toma um remédio que é prescrito e ele toma água. Ele é obrigado a tomar água, né? O idoso, ele esquece de tomar água durante o dia. Então, assim, as enfermeiras, elas, de tempo em tempo, né, têm que dar água para ele. Tá? E, na verdade, foi feita uma questão, assim, de dar a água para alguns idosos, água comum para outros idosos. Né? E aí a gente teve realmente também uma diferença muito grande, né, no resultado desses dois grupos de idosos. Tá? Uma outra coisa que nos surpreendeu bastante, quer dizer, não temos certeza se é exatamente só sobre isso, né? Mas a gente já está com 3 meses da pandemia da Covid-19, né? Com 45 idosos lá na entidade, porque 15 foram recolhidos, né? Quer dizer, voltaram para casa dos seus familiares, nós não tivemos nenhum caso de Covid. Tá? Então, em todos os nossos idosos foram testados, né? A gente fez o teste PCR neles, quer dizer, nenhum idoso contraiu coronavírus. Tá? Logicamente, tomamos todas as precauções. A máquina já está instalada lá há 1 ano, né? Há 1 ano e 1 mês, né? A gente acredita que a água, sim, tem contribuído bastante, né? Porque, devido à idade deles, né? Maravilha. Izuma, só uma pergunta, a gente conversou antes, você comentou que nenhum idoso contraiu o vírus, mas nesse teste que vocês fazem com frequência, alguns funcionários tinham sido infectados, né? Nós temos 100 funcionários, 4 manifestaram sintomas e 2 eram sintomáticos. Então, significa, assim, o idoso nenhum teve, todos eles deram resultado negativo. Maravilha. Muito bem. Isso não é nada científico, tá? Lembrando o pessoal aí, mas só para acabar, a última página aqui, Zoma, não sei se você está vendo aí, são os comentários gerais, né? O resultado desse exame, desse estudo aí, né? De 45 dias, que foi feito com médicos e enfermeiros e nutricionistas, né? Aqui são várias melhorias, né? Que o Izuma também sentiu, né, Izuma? Na família. Você fala da sua sogra aí que tinha diabetes tipo 1, tá? Que a gente está fazendo um experimento com ela aí. O da minha sogra, como ela fica em casa, a gente não tem controle sobre ela, né? Vira e mexe, ela vai lá, come um doce, come um chocolate, né? É o que não ocorre no ambiente do ICOI. Tá? O ambiente lá é totalmente controlado. Por isso que os resultados, eu acho que ele reflete muito bem a realidade e os benefícios, né? Quer dizer, não tem outro. Ele não toma nenhum outro medicamento, ele não come nenhuma outra alimentação, somente o que é dado pelas enfermeiras. Foi muito interessante mesmo, né? E a gente está compartilhando isso. No começo a gente não poderia, por questão de privacidade, mas o João concordou aí agora. Porque agora está sacramentado, certo? Que o negócio realmente... Sim. Só para ter uma ideia, nesse slide que está aí aparecendo para todo mundo, né? Você tem aí boa hidratação da pele, melhora da cicatrização, alívio de coceiras e alergia. Só nessa questão do alívio de coceiras e alergia, hoje a gente economiza bastante com a questão das pomadas. Nós não precisamos mais colocar pomadas. Intestino preso, urina, intestino... Isso. Então, os idosos lá estão jovens, nenhum pegou Covid. Não, olha, assim, quando começou a pandemia, a nossa maior preocupação são 40, quer dizer, na verdade são 60, mas 15 a gente pediu para que fosse junto aos seus familiares, né, que tirasse ele de lá. Mas agora, 45 idosos, né, e você não tem nenhum caso positivo de corona, né? A gente falava antigamente que não tinha nenhum caso, mas a gente não tinha comprovação. A gente falava que não tinha nenhum caso porque não tinha sintomas, né? Agora não, né? Agora, com o teste, a gente realmente comprovou que não tem nenhum caso de idoso com corona. Agora, nós temos casos com funcionários, então significa o quê?
Ou as precauções são muito boas, então os idosos estão blindados, né? Todo o procedimento de EPIs, de protocolos, de cuidados, né? Ou então a imunidade deles está um pouco melhor. Beleza, Izuma, acho que é isso, né? Tem bastante detalhes que a gente tem no relatório. Ah, sim, tem bastante. Que ele só corrobora, né? Ratifica um relatório que a gente mostra nas nossas demonstrações. Que, aliás, você viu lá de um asilo lá no Rio Grande do Sul. Esses comentários são constatações que nós fizemos lá, né? Então, assim, tanto para a água dos idosos, para a água para as feridas, assim como para a lavagem, né, de a esterilização de todas as verduras e legumes, né? Feijão, arroz, né? Mas, assim, são simplesmente constatações, tá? Tudo muito empírico, né? São relatos constatados, né? Maravilha. Beleza, Izuma, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, rapaz, muito bom contar com você aqui. E depois da pandemia, né, com certeza estão todos convidados a conhecer, fica em Guarulhos, é um local muito legal. Na verdade, quando eu fiz o contato com o Izuma é porque eu estava pensando no meu futuro, né, Izuma? Precisava da minha vaga lá, né, rapaz? As más línguas dizem que a gente ajuda para garantir a vaga. Não, sem questão nenhuma, né? Mas vai que... E ali é um verdadeiro spa, né? Quando vem alguém da família real japonesa, ele passa lá, né, para dar um alô para os idosos. Isso é legal e reforçando novamente, tá? A gente não pode falar que a gente cura nada. É uma consequência do corpo, né, que é fortalecido, reagindo contra qualquer tipo de problema. Então, é um verdadeiro rejuvenescimento, porque você está só hidratando o corpo com o melhor que existe no mundo, né? São muitos eventos que o Izumo, né, e a equipe de todo o ICOE promove durante o ano, e com certeza a gente vai divulgar aqui no grupo da Kangen também. Vamos superar juntos! Beleza? Obrigado, Izumo. Obrigado a vocês todos.